Olá, hoje vamos dar início a mais um assunto. Vamos trabalhar com a radiciação, mas dentro da radiciação nós vamos trabalhar especificamente com a raiz quadrada exata de números inteiros. Mas veja primeiramente, o que é a radiciação? É a operação inversa à potenciação, pois nós vamos ver por que ela é inversa. Enquanto a potenciação é uma forma abreviada de escrevermos uma multiplicação de fatores iguais, a radiciação sublinhar aqui para poder. A radiciação, ela procura descobrir que fatores são esses. Olha só. O assunto que nós estávamos estudando anteriormente era a potenciação. Na potenciação, nós tínhamos o quê? 4 vezes 4, que esse 4 vezes 4, escrito na forma de potência, fica 4 ao quadrado, que é o mesmo que 16, certo? Isso aqui está escrito na forma de potenciação, que foi justamente a operação estudada. A radiciação, que é a operação que nós estamos estudando, ela é o contrário, ela é o oposto da potenciação. Então, se 4 vezes 4, que é o mesmo que 4 ao quadrado dá 16, esse 4 ao quadrado está na forma de potência, a radiciação, ela busca fazer o quê? Descobrir qual é o número, ou quais são os números que, multiplicados um por ele mesmo, resulta aqui no caso em 16, que no caso é o 4. Então, a raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Por que a raiz quadrada de 16 é igual a 4? Porque 4 ao quadrado, que é o mesmo que 4 vezes 4, é igual a 16. Então, o número que é multiplicado por ele mesmo resulta em 16 é o 4. Esse 16 aqui, ele é o que nós chamamos de quadrado perfeito. Por que ele é um quadrado perfeito? Porque ele é o resultado da multiplicação de dois fatores iguais, ok? Então, a radiciação, assim como lá nas outras operações, ela possui termos. Então, eu tenho, ó, esse símbolo aqui, ele é chamado de radical. Dentro do radical tem um termo. Vou colocar aqui como se fosse um A. Esse A, ele vai ser chamado de radicando. Esse, vou botar aqui N, esse N, ele é o resultado.
ele é chamado de raiz. Bem aqui tem um número. Esse número aqui, nesse caso aqui, como eu estou lendo, raiz quadrada, mas bem aqui tem um número, né? Esse número que fica bem aqui, ele é chamado de índice. Quando o radical apresenta um número pequeno bem aqui, ó, bem aqui, por exemplo, se tivesse um 5. Esse número aqui, quando aparece, ele é chamado de expoente. Mas os elementos de uma radiciação são o radical, que é esse símbolo, o termo que fica dentro do radical, que é o radicando, um número que fica bem em cima aqui no radical, que é o índice, e o resultado, que é a raiz. Então, aqui dentro da radiciação, nós vamos trabalhar a raiz quadrada exata de números inteiros. É esse o que nós vamos abordar, apenas a raiz quadrada exata dentro do conjunto dos números inteiros. Então, o que é uma raiz quadrada exata? Como nós vimos, a potenciação, ela é uma forma abreviada de escrevermos uma multiplicação de fatores iguais. A radiciação, ela busca justamente descobrir quais são esses números que foram multiplicados um pelo outro. Então, se eu quero raiz quadrada, quer dizer que eu vou ter uma expressão onde o meu índice, que nós vimos anteriormente, que é esse número que fica bem aqui em cima, ele vai ter que ser sempre 2. Como ele é 2, ele não irá aparecer na expressão. Por que ele não vai aparecer? Porque aqui eu faço a leitura raiz quadrada do número que vai estar aqui dentro do radical. No caso, raiz quadrada de x. Se eu for a raiz quadrada de x, eu não preciso colocar esse índice 2. Só colocando raiz quadrada de x, e só colocando desse jeito, já fica subentendido que bem aqui em cima o número que fica oculto é 2. Então, se eu quero raiz quadrada de x ao quadrado, nesse caso aqui, como nós vamos abordar é raiz quadrada, então o índice vai ser sempre 2. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. Como nós vimos, a raiz quadrada é justamente um número, nós vamos buscar um número que multiplicado por ele mesmo resultou em x ao quadrado. Que número é esse? É o próprio x, pois se eu multiplicar o x vezes o x, lembrando lá das propriedades da potenciação, repete o x, 1 mais 1, 2. Lembram? Pois é, então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Por quê? Porque x vezes x é igual a x ao quadrado. Então, a raiz quadrada é justamente procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, vai resultar no radicando dado. Ó, nós vamos fazer o quê? Buscar um número, vou colocar, por exemplo, bem aqui, 9. O que é a raiz quadrada? É justamente procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, seja igual a 9. Que número é esse? Nós sabemos que é o 3. Por quê? Pois 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, que é equivalente a 9, certo? Mas sim, há casos em que eu sei perfeitamente quando o número, qual é a raiz, não é? Há situações em que nós não sabemos quando o número é um quadrado perfeito. É o que nós vamos ver mais na frente. Então,
só existe a raiz quadrada exata se o número for um quadrado perfeito. Se o radicando for um quadrado perfeito. Se o radicando não for um quadrado perfeito, não terá uma raiz quadrada exata. Só é quadrado perfeito se a raiz for exata. Se não tiver uma raiz exata, não é um quadrado perfeito. Mas o que é um quadrado perfeito? O que eu faço para identificar se um número é um quadrado perfeito ou não? O que é que o número tem que apresentar para ele ser um quadrado perfeito? Então, é o seguinte: para um número ser considerado um quadrado perfeito, número ser um quadrado perfeito, ele deverá obedecer uma regra. Este deve obedecer uma regra de formação. Que regra é essa? Lembrando que nós já estudamos potenciação, né? Então, a regra de formação de um quadrado perfeito é n ao quadrado igual a onde esse n, onde n é qualquer número inteiro positivo e esse A é quadrado perfeito, ou deverá ser o quadrado perfeito. Quando eu falei anteriormente sobre potenciação, nós temos que lembrar ou levar em consideração que, quando se trata das operações, nós trabalhamos o quê? Adição, aí tem como operação inversa a subtração. A multiplicação tem a divisão. A potenciação, que foi o assunto que nós estudamos anteriormente, ele tem como operação inversa a radiciação, certo? Então, para um número ser um quadrado perfeito, ele terá que ser o quê? Um número. Eu tenho aqui, por exemplo, a raiz quadrada de n. Para eu obter esse n, eu tenho que ter um a, que é esse a aqui, elevado a esse número que está bem aqui em cima, que ele não aparece, mas ele existe, para resultar no n. Ou melhor dizendo, deixa eu explicar melhor. Se eu falo raiz quadrada de n, quer dizer que bem aqui não aparece, mas existe um numeral 2, ele fica oculto. Aí eu leio raiz quadrada de n igual a A. Por que a raiz quadrada de n é igual a A? Lembrando lá de potenciação, que foi um assunto que foi estudado anteriormente. Por quê? Porque, olha só, pois esse A, se ele for elevado a esse expoente 2 aqui, ele vai ter que resultar
em um número n. Por quê? Porque quem é a ao quadrado? A ao quadrado é o mesmo que a vezes a. Esse a vezes esse a, ele tem que resultar em um determinado número n. Olha só, vamos ser mais claro. Eu quero a raiz quadrada de 4. Se eu falo em raiz quadrada, quer dizer que bem aqui eu tenho um índice 2. Ele não aparece, mas ele existe. Então, eu tenho um índice 2, que é esse número que fica bem aqui. Eu tenho esse símbolo, que ele é chamado de radical. Esse número que fica dentro do radical, ele é chamado de radicando. E quando eu extraio essa raiz, que é um quadrado perfeito, quando o número é um quadrado perfeito, eu vou obter 2, que é a raiz. Ok? Então, é o seguinte. Para eu determinar o quadrado perfeito, determina-se esse quadrado perfeito através da extração da raiz, onde uma radiciação, que é justamente essa operação aqui, ela é o inverso da potenciação, que foi um assunto estudado anteriormente. Então, eu tenho como elementos o radical, que é o símbolo, o radicando é o número que fica dentro do radical, o índice, que é 2, aqui no caso o índice é 2, e o resultado, que é a raiz. Aqui, quando eu utilizo esse exemplo aqui que eu coloquei aqui em cima, eu tenho o 2, ele é o índice, o n é o radicando e o a é a raiz. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado, ou 2 vezes 2, é igual a 4. Por quê? Olha só, vamos tentar compreender. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 4? É o número 2. Então, para o número ser um quadrado perfeito, que é o que nós estamos estudando, esse número, ele tem que ser o resultado da multiplicação de dois números iguais, ou seja, de um número por ele mesmo, ou seja, são dois números iguais. Por exemplo, se eu tenho aqui, 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, 4 ao quadrado é igual a 16. Se eu transformar essa potência em um radical, se eu transformar essa potência em um radical, eu vou ter raiz quadrada de 16. Qual é o número que elevado ao quadrado, ou seja, que foi multiplicado por ele mesmo, que resulta em 16, é o 4. Ok? Continuando. Os quadrados perfeitos, de acordo com a geometria, são figuras em que possuem os lados exatamente iguais. Por exemplo, se eu tenho um quadrado e esse quadrado ele tem 3 centímetros de lado, ele tem cada um dos lados, ele tem a mesma medida, ele é um quadrado perfeito. Quando eu pego essa figura, que no caso é um quadrado, quando eu multiplico um lado pelo outro, eu vou ter um quadrado perfeito. Ou seja, 3 vezes 3, eu vou ter 9. O que é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é igual a 9. Logo no começo da aula, eu disse para vocês que quando eu tenho
n ao quadrado é igual a A, esta é a lei de formação, é a regra que o número tem que obedecer para que ele seja um quadrado perfeito. Ou seja, quando eu tenho um número que eu multiplico por ele mesmo, ou um número elevado ao quadrado, que resulta em um quadrado perfeito. Esse resultado vai ter que ser um quadrado perfeito. Então, voltando aqui ao exemplo anterior, dentro da geometria, o que é um quadrado perfeito na geometria? É quando eu tenho uma figura geométrica em que ela apresenta todas as medidas dos lados iguais, no caso, um quadrado, e quando eu quero determinar a área dessa figura, o que é área? É um lado ao quadrado. Ou seja, como eu multipliquei 3 vezes 3, eu vou obter 9. 9, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Olha só, a raiz quadrada de 9. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, resulta em 9? É o 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Olha, vamos ver algumas regrinhas para saber quando o número ele é um quadrado perfeito. A primeira regra é o seguinte: para o número ser um quadrado perfeito, ele tem que possuir uma raiz exata. Se o número não possui uma raiz exata, ele não pode ser considerado um quadrado perfeito. Por exemplo, quem, ó? Raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo dá 25? 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. Se eu quero, por exemplo, a raiz quadrada de 18. A raiz quadrada de 18 não existe a raiz exata. Nós vamos encontrar uma raiz aproximada. Por quê? Porque a raiz quadrada de 18, ela está entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Ou seja, ela está entre os números 4 e o número 5, que é justamente a raiz quadrada de 18. No caso, a raiz quadrada de 18, ela não vai dar uma raiz exata. Nesse caso aqui, o 18, não vai dar uma raiz exata porque ele não é um número racional. Ele é o que nós chamamos de irracional. Lembra que foi estudado? Nós ainda não vimos, né? Nós vamos ver ainda. Mas vocês já estudaram isso aqui em anos anteriores. Então, a raiz quadrada de 18, como ele não é um quadrado perfeito, então ele é um número irracional. Outra coisa, para os números quadrados perfeitos, eles jamais, certo? Os números quadrados perfeitos, eles jamais terão, vou colocar aqui, jamais terão como último algarismo, jamais terão como último algarismo 2, 3, 7 e 8. Os quadrados perfeitos, eles jamais terminarão em 2, 3, 7 e 8. Olha só, se eu tenho, por exemplo, 22. 22 não é um quadrado perfeito, ele termina em 2. Aí eu tenho 25. 25 já é um quadrado perfeito, ele não termina com nenhum desses números. Mas aí eu venho e coloco aqui, ó, 15. 15 é um quadrado perfeito? Não. Ele não termina com nenhum desses números, mas ele não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em
15. Então, o 25, sim. O 15, não. E o 22, também não. Uma outra regra que a gente precisa lembrar, que todo quadrado perfeito, vamos bem aqui para a terceira regra, todo quadrado perfeito par possui raiz quadrada também par. Olha só, eu tenho raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64, 8. 64 é par, a raiz também é par. Agora, quando o quadrado perfeito é ímpar, a raiz vai ser um número ímpar, ok? Vou só colocar essa regrinha para vocês já mesmo. Vamos para a quarta regra. Todo quadrado perfeito ímpar, a raiz quadrada será ímpar. Nós vimos anteriormente que quando o quadrado perfeito é par, a raiz é par. Quando o quadrado perfeito é ímpar, a raiz é ímpar. Vamos aos exemplos, ó. Raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. 81 é ímpar, o resultado também é ímpar. Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 121, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo é igual a 121? 11, pois 11 ao quadrado, que é o mesmo que 11 vezes 11, é igual a 121. Radicando ímpar, raiz também ímpar. Quando o radicando é par, que é o quadrado perfeito é par, a raiz também vai ser par, ok? Agora, vamos para saber como é que nós vamos fazer para identificar quando o quadrado é perfeito. Como reconhecer se um número é quadrado perfeito? Como é que nós fazemos esse reconhecimento? O processo que nós vamos utilizar para identificar é o processo da decomposição em fatores primos. Que nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos. Esse é o processo que nós vamos utilizar, certo? Então, como é que eu sei que o número é um quadrado perfeito? Quando todos os fatores
tiverem expoente par. Então, quando eu faço a decomposição em fatores primos e esses fatores apresentarem o expoente par, todos eles, nós vamos ter um quadrado perfeito. Se pelo menos um dos fatores não apresentar o expoente par, então ele não é um quadrado perfeito. Vamos aos exemplos. Olha aqui, eu tenho como primeiro exemplo o número 900. Como é que eu sei se 900 é um quadrado perfeito? Para eu determinar, eu vou utilizar o método da decomposição que eu falei anteriormente. A decomposição em fatores primos. Para eu decompor um número em fatores primos, eu preciso relembrar, primeiramente, o que é um número primo. Número primo é o número que só tem 2 divisores. E o próprio número. Dentre os números primos, só existe um que é par, que é o número 2. Os demais são todos números ímpares. Então, quando eu faço a decomposição em fatores primos, eu vou pegar o número dado e vou dividindo simultaneamente, até não poder mais, até obter um resto igual a 1. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, pega o número dado, passa uma barra vertical do lado direito do número. E nós vamos começar a fazer divisões, sucessivas divisões, onde esses números que ficam desse lado aqui, no caso do lado direito da reta, são todos números primos. Dentre eles, só existe um que é par, que é o 2. Então, 900. Como 900 é um número par, todo número par é divisível por 2. Então, 900 dividido por 2, eu vou ter 450. 450 continua sendo par, então ele continua sendo dividido por 2. 400 por 2 é igual a 225. 225, ele não é par, portanto, ele não pode ser dividido mais por 2. Mas aí, quem é o próximo número primo? 3. 225 pode ser dividido por 3. Vamos relembrar lá dos critérios de divisibilidade. Eu tenho 225. Para saber se o número é divisível por 3, nós somamos todos os algarismos. E se a soma desses algarismos der um número divisível por 3, então o 225, no caso, vai ser divisível por 3. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, 225 também é divisível por 3. Vamos dividir 225 dividido por 3. 22 dividido por 3. Quantas vezes 3 cabe 22? 7. 7 vezes 3, 21. Subtrai. 2 que tira 1, 1, baixa o 0. 2 menos 2, 0. Baixa a próxima casa. 15 dividido por 3 igual a 5. 5 vezes 3, 15. Coloca aqui e subtrai. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Então, 225 dividido por 3 é igual a 75. 75 continua sendo um número ímpar. E será que pode dividir por 3? 7 mais 5, 12. 12 é o mesmo que 1 mais 2, que dá 3. 3 divide 3. Então, 75 é dividido por
3 é divisível. 75 dividido por 3, 25. 25, 2 mais 3, ou 2 mais 5, 7. 7 não divide 3, então ele não mais poderá ser dividido por 3. Mas ele termina em 5, e todo número que termina em 5, ele é divisível por 5. 25 dividido por 5, 5. 25 dividido por 5, 5. 5 só pode ser por 5. 5 dividido por 5, 1. Vamos agora escrever o resultado na forma fatorada. Então, eu tenho o 2, ele foi repetido 2 vezes. Vezes o 3, ele foi repetido também 2 vezes. E o 5 também foi repetido 2 vezes. Como eu falei anteriormente, para o número ser um quadrado perfeito, todos os expoentes encontrados na forma fatorada, eles têm que ter o expoente um número par. Nesse caso aqui, todos os números têm expoente iguais a 2. Então, qual é, se nós quiséssemos determinar qual é a raiz quadrada de 900, como é que ficaria? Ficaria, ó, raiz quadrada de 900 vai ser igual. Qual é a forma fatorada de 900? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. De acordo com uma propriedade que nós iremos estudar no futuro, uma das propriedades do radical, quando o índice é igual ao expoente, o nosso resultado será a própria base. Nesse caso aqui, o índice aqui não é 2 e todos os expoentes não são 2. Então, 2, se eu pegar e simplificar, eu vou ter o quê? 2 vezes 3 vezes 5. O que foi que eu fiz? Quando o índice e o expoente são iguais, o nosso resultado será o módulo dos valores dos radicandos. Então, nós vamos ter o quê? São os radicandos sem os expoentes. Ou seja, eu vou ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Se eu multiplicar 30 ao quadrado, que é o mesmo que 30 vezes 30, eu vou obter 900. Portanto, 900, ele é um quadrado perfeito. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho 200, ó, 200. Fatorando 200. 200 é par, é por 2. 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 por 5, 5. 5 só pode ser por 5, 1. Vamos à forma fatorada. Eu tenho o 2 repetido 3 vezes e o 5 repetido 2 vezes. Olhando a fatoração, sem nem mesmo precisar fazer a extração da raiz, eu posso dizer que 200 é um quadrado perfeito? Não. Por que que ele não é um quadrado perfeito? Porque bem aqui eu tenho um expoente ímpar. Como eu tenho um expoente ímpar, ele não é um quadrado perfeito. Ele só vai ser um quadrado perfeito se ele tiver todos os índices, ou aliás, todos os expoentes iguais a 2, ok?